Tá atolado com o artigo científico? O TCC tá te dando dor de cabeça? Calma, o ChatGPT pode ser o seu orientador digital. Com alguns comandos bem feitos, você consegue resumir textos longos em segundos, com objetivo, metodologia, conclusão e até palavras-chave, prontinhas para colocar no trabalho. Mas não para por aí. Ele também transforma esses resumos em infográficos profissionais com linguagem visual clara e moderna, perfeitos para incluir no seu TCC, trabalho e até mesmo nas suas redes sociais. Se precisar apresentar, ele monta até roteiros de slides com estrutura lógica, título por título, explicação por explicação. Tudo isso com o seu toque e no seu estilo. Qual o segredo? Saber conversar com IA do jeito certo. E isso se chama engenharia de prompt. E quem domina, voa. Quem ignora, trava na introdução. Bora destravar seu projeto? Para essa aula eu vou utilizar como exemplo um artigo que eu peguei na internet sobre os impactos da inteligência artificial na educação superior. Eu vou dar crédito, são alunos da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse artigo ele foi apresentado em 2023 em Assunção, no Paraguai, e ele compôs o 12º Colóquio Internacional de Gestão Universitária. Eu vou fazer o upload agora do arquivo. Eu fiz o upload do arquivo. A parte mais comum que as pessoas fazem, eu não aconselho a fazer, é fazer isso daqui, ó. Resuma o artigo. Pronto. Esse é o prompt mais simples que as pessoas geralmente fazem. Ele vai fazer o resumo. Ele fez o resumo, ele trouxe títulos para esse resumo, trouxe emojis. Eu prefiro fazer de uma outra forma. Eu prefiro fazer assim: me forneça um prompt para realizar o resumo do texto em anexo. Neste resumo precisa ter objetivo, metodologia, conclusão, relevância e palavras-chave. Geralmente a gente faz isso aqui é um prompt. O que eu fiz? Eu forneci algumas informações para ele me fornecer o prompt. O prompt é isso daqui. Então, baseado naquilo que eu escrevi, ele montou, olha o tamanho do prompt. Então, isso daqui é um comando. E isso daqui é um comando. Esses dois comandos, eles fazem, eles fazem a mesma coisa, mas não da mesma forma. Esse comando, esse prompt, ele trouxe isso daqui como resultado. Agora, eu pedi para ele montar o prompt e eu vou executar esse prompt aqui. Execute o prompt criado. Perceba a diferença. Ele fez para nós o resumo, ele trouxe. Eu não vou ler, não vou comparar um com o outro, apenas eu vou comparar a questão da estrutura. A estrutura desse daqui, ela é uma estrutura sem um apelo científico, um apelo acadêmico. Ela traz de uma forma bem direta, como se a gente estivesse fazendo um resumo para publicar na internet. Se o teu objetivo não for esse, você precisa utilizar essa técnica que eu forneci. Então você sai dessa situação ou qualquer outra coisa que você escrever semelhante a isso, e você pede, antes de você pedir o resumo, para ele montar o prompt para você. Essa é uma técnica valiosíssima, porque aqui dentro deste comando que eu dei, eu passei algumas coisas que eu entendo que são importantes, como objetivo, metodologia, conclusão, relevância e palavras-chave. Eu poderia suprimir isso daqui e pedir só para ele montar o prompt para mim? Poderia. Pode ser que ele chegaria até no mesmo resultado.
Mas eu preferi utilizar dessa forma e ele trouxe isso daqui como resultado. Bom, continuando. Agora nós podemos pegar esse resumo aqui e transformar esse resumo em um infográfico. Vou fazer das duas formas novamente. Crie um infográfico do resumo que foi feito. Novamente, um prompt direto. Ele está trazendo as informações. Bom, você pode sair de uma situação dessa, novamente um prompt muito simples, ele traz situações muito simples. Então, agora vamos dar uma melhorada nisso daqui. Eu fiz o upload de um modelo que eu quero que ele utilize para montar o meu infográfico. Então, ele vai trazer um infográfico para mim, seguindo o estilo e o design desta imagem que eu acabei de fazer o upload. Eu vou pedir, antes de eu pedir para ele montar o infográfico, eu vou pedir para ele fazer uma descrição de qual estilo que está dentro dessa imagem. Eu vou falar aqui, ó, descreva o design e o estilo da imagem em anexo. O prompt que eu forneci, ele trouxe isso daqui como resultado: o estilo visual, o design, o formato, a paleta de cores, a tipografia, a organização visual, o estilo funcional, a sensação transmitida. Agora eu vou pedir para ele fazer o seguinte: crie um prompt para a geração de um infográfico baseado na descrição da imagem que você forneceu. Novamente perceba o tamanho do prompt e o detalhe, o nível de detalhe que esse prompt traz. Ele começa aqui e vem até aqui. Eu estou trocando esse prompt, na verdade eu estou trocando este prompt. Eu estou trocando este prompt por este. Agora eu vou mandar executar o prompt criado. Execute o prompt criado. Ele criou o infográfico para nós e olha a diferença na qualidade do que ele nos forneceu. A gente saiu dessa situação aqui, deixa eu pegar aqui. Isso daqui que ele tinha criado com esse prompt. Nós utilizamos essa imagem como referência. Ele gerou o prompt para nós. Primeiro ele fez a listagem dos estilos de tudo que tinha na composição da imagem, a parte visual, a parte de design, a tipografia, a paleta de cores, a organização visual. E ele gerou esse prompt aqui para nós. Baseado nesse prompt, ele entregou para nós esse infográfico. Agora, nós podemos pedir para ele: crie um roteiro de uma apresentação baseado no resumo que foi feito. Ele criou ele está terminando de criar aqui a apresentação para nós. O ChatGPT, eu vou pedir para ele criar só para a gente demonstrar. Salve em um arquivo PowerPoint. O que eu quero explicar aqui, o ChatGPT tem uma dificuldade para poder criar apresentações em PowerPoint com imagens, com design, com layouts. Se você definir, ele tem um pouco de dificuldade para poder criar isso. Nem sempre ele acerta, na verdade a maioria das vezes ele erra. Só quando eu peço para ele criar o arquivo,
ele trouxe o arquivo aqui, só que ele traz um arquivo muito simples, ele só pega o texto que foi gerado e coloca, e mesmo assim ele ainda coloca algumas coisas que a gente vai ter que fazer uma edição novamente. Então eu prefiro, quando eu vou fazer apresentações, que ele me traga dessa forma, e aí, para ter uma ilustração em cada slide, eu peço para ele gerar, ó, crie prompts para cada imagem, crie prompts para a geração de imagens para cada slide. Ele criou para o slide 1, tem o prompt para a imagem do slide 1, eu tenho um prompt para a imagem do slide 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu vou gerar a primeira. Execute o prompt para a imagem do slide 1. Ele vai criar a imagem. Eu poderia dar um comando para ele executar os 7 prompts do 1, do slide 1, 2 até o slide 8. Porém, a inteligência artificial ela tem uma dificuldade de fazer esse sequenciamento de execuções. Geralmente quando chega na parte do terceiro ou do quarto, ele começa a ter alucinações. Então ele começa a repetir muitas vezes a imagem que já foi criada, ou ele começa a confundir o comando. Essa é uma parte um pouco mais trabalhosa, que você vai ter que executar um por vez. Então você vai ter que executar o prompt da imagem do slide 1, executar o prompt do slide da imagem 2, e de uma forma até melhorada, eu prefiro executar dessa forma. Eu copio o slide, o prompt, copiar ele aqui, eu copio ele e eu executo. Aí eu coloco aqui, crie uma imagem baseada no prompt, 2 pontos, e coloco e colo aqui. E aí ele vai gerar a imagem para mim. Ele gerou a imagem aqui, baseado no prompt que ele mesmo gerou para nós, e nós executamos. Agora você pode salvar, você pode ir montando a sua apresentação. Vou falar como eu faço. Eu copio o texto, essa parte aqui é a parte que você vai ter que falar. Então essa parte aqui eu copio e eu venho, eu estou usando o Canva para poder gerar, e eu coloco aqui, copio, colo, faço o upload da imagem. Eu fiz aqui da segunda imagem também, eu fiz o upload da segunda imagem, eu peguei o texto que ele gerou para nós no segundo, que é só esse conteúdo aqui, objetivo e conteúdo, coloquei aqui, e assim eu vou montando a minha apresentação. Repassando agora, nós fizemos o upload do artigo, a gente pediu um prompt simples, ele gerou um resumo simples. Nós pedimos para ele gerar o prompt primeiro para nós, ele gerou o prompt, nós executamos o prompt e ele trouxe um resumo bem melhor. Pedimos para ele criar um infográfico com um prompt bem simples, e ele trouxe para nós um infográfico, na verdade na tela, bem simples também. Nós pedimos para ele descrever o estilo da imagem, nós ocupamos essa imagem como referência, ele fez a leitura das características da imagem, ele gerou o prompt para nós baseado nessa imagem para gerar o infográfico, ele gerou o infográfico para nós, nós pedimos para ele criar um roteiro, para ele gerar uma apresentação, ele gerou esse roteiro para nós, e para cada slide que ele gerou, nós pedimos para ele gerar também as imagens que vão compor a ilustração de cada slide desse. Depois, nós pedimos para ele executar o primeiro prompt do slide 1, e no segundo prompt, ao invés da gente dar esse comando
execute o prompt da imagem do slide 1, eu preferi copiar o prompt que ele gerou e executar diretamente. Para quê? Para evitar alucinações e eu ter garantia que ele vai executar exatamente o prompt que eu quero. Depois de tudo isso, eu comecei a montar a minha apresentação. E assim, nós temos um resumo, um infográfico, basicamente quase uma apresentação pronta, só copiando, colando e colocando dentro do Canva. Gostou da aula? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, nos siga no Instagram e no Facebook. Na descrição desse vídeo, aqui embaixo, você encontra o link do nosso curso de Engenharia de Prompt. Aprenda de uma vez por todas as técnicas corretas que vão fazer você dominar o ChatGPT. Um grande abraço e até a próxima!